Oi, tudo bem? Eu vim falar aqui com você de novo de um assunto que eu fiz um vídeo, né? Que é Você é o comandante do seu navio, que eu falo um pouquinho sobre a venda de cupons. Mas eu recebi tanta mensagem por causa desse vídeo que eu queria dizer, fazer um vídeo complementar, vamos dizer assim, para te explicar que eu não tô no momento pessimista. Muita gente me perguntou, poxa, mas você falou da venda de cupom como se não fosse bom, como se a gente não fosse ter esse mercado de volta. E eu, para quem me conhece, meus alunos, as pessoas que convivem comigo, sabe o quão otimista eu sou. O que acontece é que eu não costumo fechar os olhos. A gente não pode, na nossa vida, ter um véu que nos impeça de avaliar as situações que estão acontecendo. Então, o que eu sempre digo em aula e falo para as pessoas? A gente precisa traçar cenários ruins. Porque se nós traçarmos cenários ruins e a gente conseguir respostas para eles e ações que nos façam sair desses cenários, então ótimo, estamos preparados para que venha essa tempestade. Então não é ser pessimista, dizer que talvez não volte a ser como era antes, né? Isso independe da minha da minha reflexão, né, do que eu acho, da minha opinião pessoal, mas a gente tem que avaliar o cenário. Que cenário que a gente tem hoje? E que me foi perguntado. Quando eu faço a venda do cupom antecipada, normalmente eu tenho dado algum desconto para esse cliente comprar o cupom. Os objetivos da venda de cupom, não vou dizer em todos os casos, mas muita gente tem vendido o cupom para ter um caixa para a empresa, para o salão, e também para fazer o repasse para o profissional, que como é um profissional autônomo, MEI, para que ele tenha alguma renda. Ora, se eu vou repassar essa quantia para o meu profissional sem a prestação do serviço, qual é o meu alerta, na verdade? E se esse profissional não volta a trabalhar com você? E se o seu cliente quer o dinheiro integralmente de volta e você já fez o repasse desse valor? E você também, muitas vezes, como empreendedor, pode ter usado esse valor. Porque qual é o melhor dos mundos? Você vender todos os cupons, ficar com o dinheiro para que você, na volta, tenha como se manter ou pague algumas contas, mas você tem que pensar o quê? Qual é o pior cenário? Eu ter que devolver todo esse dinheiro. Porque se a gente não voltar dia 22, ou dia 30, ou dia 5, ou ficar mais 1, 2, 3 meses, será que esses clientes vão solicitar esse dinheiro novamente, né? Como devolução? E aí eu fiz a separação dessa parte ou não? Eu não nem pensei nessa possibilidade. Então, a minha dica com relação a esse momento é você avaliar riscos. E se você tiver as respostas, ok, que bom, mas não no sentido de ser otimista, de ser pessimista, é de ser otimista, mas com pensamentos que possam me dar um maior suporte nessa volta. A outra coisa que eu também comentei no vídeo é assim: vamos imaginar que nós voltemos com 50% do mercado só, né? Que os nossos clientes não nos procurem, não porque eles não gostam de nós, porque eles não querem mais fazer o serviço, mas por quê? Algumas pessoas talvez fiquem com medo num primeiro momento de sair de casa. Talvez o primeiro cenário seja um boom para as pessoas fazerem tudo que elas não fizeram nesse mês, mas que depois, será que vão voltar automaticamente? Será que todo mundo vai estar economicamente preparado para gastar com o nosso mercado? Ou não? Ou vai se reduzir um pouco? Será que eu vou manter o preço dos meus serviços? Né? E aí, assim, vamos imaginar que a gente não consiga manter o preço atual. Será que num preço mais baixo e ainda cumprindo algumas exigências, como por exemplo, certamente os nossos POPs de limpeza e os produtos envolvidos, né, nessa nova dinâmica, então, o uso de mais produtos descartáveis, de mais máscara, de mais álcool gel, vão absorver nesse preço que eu estou fazendo agora? E eu ainda vou ter que diminuir esse preço? E se isso acontecer, né? Será que eu vou atingir um ponto de equilíbrio para pagar as minhas contas? E aí vamos traçar o pior cenário de todos. Nós voltaremos, o cliente me pede o dinheiro desses cupons de devolução, né? Ou ele pode até não pedir, mas o meu profissional também vai trabalhar um período sem ganhar, porque esse serviço já foi pago,
né? Ou eu corro o risco de ter que devolver para o cliente e não ter a devolução do profissional tão cedo, ou não ter essa devolução. E aí voltamos e percebemos que primeiro mês, segundo mês, o que a gente arrecada, já com as novas regras, né, de não poder atender muitas pessoas ao mesmo tempo, de repente não poder aumentar o preço, isso não vai pagar as nossas contas. E aí a minha pergunta de cenário ruim é: o que faremos? Temos dinheiro para investir e começar essa empresa como se fosse do zero de novo, né? Com algum faturamento, mas uma empresa que vai ainda derrapar e vai ter meses de prejuízo, de muito prejuízo, de quase lucro, ou de 0 a 0, de empate, né? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. E se na pior das hipóteses você não tiver dinheiro mesmo para continuar a sua empresa, você vai se meter num empréstimo? Você vai vender algum bem pessoal que você conquistou? Você está disposto a abrir mão do seu carro? Abrir mão de uma casa que você tem, um apartamento? Né? O seu sócio está disposto também? Ah, não, eu estou disposta, mas o meu sócio não faria isso. Ele talvez prefira fazer o fechamento da empresa. Então, quando eu falei com relação à venda de cupons ou com relação a qualquer outra coisa que a gente esteja programando para essa volta, é importante que a gente trace cenários negativos. Isso não significa que a gente não tenha que ter otimismo e acreditar que é possível voltar. Só que não basta só acreditar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer contas, a gente tem que traçar alguns cenários que vão nos dar pelo menos um start, um alerta para dizer: puxa, isso eu não faria de jeito nenhum. Então, pensa nisso para que você construa esses cenários, né? E que bom se a gente, e eu em particular, tiver muito errado em estar te dando essa dica. Seria muito bacana que a gente voltasse realmente e tivesse tudo igual, tá bom? Um beijo para você.